Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Thiago Carvalho, colunista político do Jornal Minas, e hoje daremos continuidade à nossa série de análises sobre as eleições de 2024 na cidade de Nova Lima. Estamos no nosso terceiro vereador, seguindo a ordem alfabética. Então é muito importante, pessoal, que vocês assistam às outras análises, que às vezes tem informações que são complementares. E hoje vamos falar do vereador Claudinho Vale. Para assistir às outras análises e mais informações, é só acessar nossas plataformas digitais. Seja no Google, né, www.jornalminas.com.br, no Instagram, no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Então é só vocês digitarem lá, @jornalminas.com.br. Antes de começar a análise de hoje, eu quero deixar um recado e um agradecimento. Primeiro, o feedback que a gente está recebendo está sendo muito positivo, muitas pessoas assistindo, nos mandando, a maioria gostando, algumas criticando, mas sempre críticas construtivas. E tem muita gente pedindo para a gente fazer de outras cidades. Eu queria deixar aqui que Sabará a gente já iniciou, tá? Só que num outro formato. Sabará a gente está fazendo algumas lives de entrevistas, né? A gente já fez com o vereador Thiago Rodrigues, com a vereadora Conceição Arruda e o sargento Rodolfo. Esse mês de agosto a gente tem mais duas marcadas, tá? Em breve a gente vai estar divulgando isso. E as outras cidades que vocês têm pedido, que é Raposos, Riacima e Itabirito, também teremos, tá? A gente já está organizando com a nossa equipe aqui. Assim que a gente terminar essas análises de Nova Lima, a gente vai passar para Raposos, Itabirito e Sabará. Eu não sei como que a gente vai fazer essa dinâmica, se faz duas de uma cidade e depois vai para outra, como que será isso? Mas é importante que a gente começou bem antes, um ano antes, para a gente conseguir falar de todas as cidades. O Cláudio Zé de Deus, ele é conhecido como Claudinho Vale. Esse apelido, né, que virou quase um sobrenome dele, chamava-se Claudinho da Vale. Mas depois, para ele não ter problemas com a empresa, ele só adotou o nome político de Claudinho Vale e mudou o Vale com 2 L's. Isso se dá, pessoal, ao tempo que ele trabalhou em minerações, na área da iniciativa privada. Claudinho é um dos poucos, né, bem-sucedidos em fazer essa transição entre iniciativa privada e iniciativa pública. É até difícil a pessoa fazer política estando ali dentro da iniciativa privada, mas Claudinho conseguiu isso e muito bem, a ponto de ser o segundo mais votado em 2020, como que a gente vai ver um pouco na sua trajetória política. Claudinho é nascido em Nova Lima, ele tem atualmente 57 anos e possui formações que a gente vale destacar aqui em técnico em mineração de 2000 e 2003 pelo Senai em Nova Lima e logo após ele já emenda fazendo uma faculdade, formando em 2007, de 2003 a 2007, engenharia de produção pela Faculdade Pitágoras em BH. Durante esses 30 anos de iniciativa privada, né, ele já contou, já tem até uma entrevista com o Claudinho no Jornal Minas, vocês podem pesquisar em nosso canal do YouTube. Ele entra na Vale com um cargo um pouco menor, né, no início trabalha, e ele sai da Vale há cerca de 2 anos, depois que ele assume o cargo de vereador, e ele já sai como diretor. Então, Claudinho, a gente consegue ver na trajetória dele uma pessoa muito bem sucedida na iniciativa privada. Quando ele entra para vereador, ele sai e dedica agora exclusivamente à iniciativa pública. Claudinho, pessoal, ele acaba tendo um grande destaque na cidade em relação à promoção de empregos, né? Por ele trabalhar na Vale, ele ter contato, ele acaba gerindo, né? Dando muita oportunidade para jovens de Nova Lima arrumarem seu primeiro emprego, ter oportunidade de mineração através do Senai, através do estúdio, e isso começou a ganhar destaque na cidade, o nome dele sendo falado. Além disso, o Claudinho também, ele gosta muito de futebol, de uma forma geral, do futebol amador, e ele começa a apoiar esses times. Isso, pessoal, ele acaba chamando atenção. E aí uma das pessoas que vê em Claudinho potencial é o ex-prefeito Vitor Penido, que convida ele a concorrer à sua primeira eleição em 2012 pelo Democrata. Nessa eleição, pessoal, o Claudinho ele foi bem votado, teve 604 votos, ficando como terceiro suplente. Nessa eleição, o Democratas teve o vereador Zé Guedes eleito e o vereador Fausto Nichini, foram os dois eleitos. Já em 2016, Claudinho corre novamente, dessa vez pelo PRTB. O PRTB, pessoal, era o partido de Lucinho, não sei quem lembra de Lucinho, o falecido Lucinho, e Claudinho, dentro desse partido, ele tem 736 votos, ele aumenta a votação de uma eleição para outra. Isso é muito importante que a gente pessoas começam a enxergar o grande potencial que Claudinho tem, né, para ser um vereador, um político eleito. E nessa eleição, dentro do partido dele ainda existia coligação, o partido dele coliga, né, de última hora com o PSDB, que na época tinha o João Marcelo como candidato, ainda então candidato a vereador, o Álvaro e o Coxinha do PRTB, além do Valmir Braga, que foi posteriormente secretário da cidade. E mesmo assim, o João Marcelo sai, né, é candidato a vice-prefeito, a gente vai contar isso também numa outra parte, mas também tem um pouco dessa trajetória na análise de Álvaro. E
Claudinho concorre mais uma vez com esse grande grupo, um grupo pesado. Vocês vão ver mais para frente a importância de Claudinho depois fazer uma articulação melhor para ele conseguir entrar na Câmara. Mesmo ele tendo boa votação, ele está num grupo muito difícil e dessa forma ele fica de fora mais uma vez sendo o terceiro suplente. Chegando nas eleições de 2020, Claudinho consegue ser eleito pelo PP com 1.740 votos, tornando o segundo candidato mais votado. O que isso indica, pessoal? Claudinho aprendeu. Depois de 2 derrotas, ele entendeu que não adianta só você vir para a urna sem uma boa articulação. E, como eu disse, ele muda o nome, né? Em vez de ser Claudinho da Vale, passa a ser Claudinho Vale e conquista esse primeiro mandato do grupo de Wesley Jesus, que foi oposição ao atual prefeito, que depois ele muda e a gente vai explicar esse contexto melhor a partir de agora. Por que a gente tem que entender isso? Porque ele apoiou Wesley e seu principal apoiador, né, que seu principal articulador, foi Fabrício Davi Pinto, conhecido como Fabrício Percarne, que em 2016 concorreu com o Claudinho e teve 600 votos. Então aí a gente vê a junção dos dois, né, duas forças políticas. E Fabrício, além dele já vir com esse trabalho também na área de esporte, que era votos muito parecidos, Claudinho foi um dos coordenadores da campanha de Wesley. E isso dá muita margem para Claudinho trabalhar, impulsiona muito sua campanha. É importante a gente observar isso, porque isso faz Claudinho conseguir um staff maior, uma condição de trabalhar, né? Também na criação do partido, já que Fabrício ele migra, você vai ver que Fabrício estava nos bastidores, ele migra do Solidariedade junto com o Zelino, né? Que o Solidariedade até então tinha o candidato doutor Juarez. E Zelino vem junto para formar um partido forte, né, o PP forte, porém o PP ele não tem ameaça a Claudinho. Então ele vai com uma tranquilidade de ter Fabrício como seu apoio e um partido que quase ninguém ali poderia bater ele, mas tinha uma boa base, né, que foi montada através do deputado Marcelo Aro e Wesley Jesus. Houve meio que uma divisão. Vitor ficou responsável pelo Democratas e o Wesley pelo PP, mesmo o Wesley estando no Democratas. Isso acabou sendo o PP praticamente o partido principal de Wesley na chapa majoritária. E aí todas essas articulações, todas essas questões fortaleceram muito a candidatura de Claudinho. Então dessa forma ele conseguiu ser eleito e entrar para a Câmara. A gente vai ver mais para frente que ele não vai ter esse cenário, então aí que está a grande dificuldade que ele vai ter que enfrentar. Vamos falar agora do mandato de Claudinho. Já como vereador, Claudinho ele consegue um feito que é participar de 2 mesas diretoras seguidas, que é difícil até para um primeiro mandato de vereador, além dele ter sido presidente interino durante o período, durante aquele imbróglio que vocês podem ver também, só se seguirem aí e assistirem a análise do Anizinho, vocês vão ver todo esse imbróglio. Na hora que Julianes desiste, né, de ser presidente, ele assume, e no segundo biênio ele consegue se manter na mesa sendo o secretário. Nessa situação de secretaria, a gente vai ver que, apesar do Claudinho ele estar no primeiro mandato, ele demonstrou muita fraqueza, ele e seus assessores. Por quê, pessoal? Segundo informações de bastidores, né, a gente não tem como confirmar isso, após a eleição de Anizinho, Claudinho seria o candidato do grupo de Anizinho, do grupo dos 5 ali. Só que não sei o que aconteceu durante seu mandato, durante suas articulações, isso foi mudando a ponto de Tiago de Almeida ser o indicado e Tiago conseguir ser unanimidade entre os presentes. Isso enfraqueceu muito Claudinho, enfraqueceu a sua articulação e isso preocupa também para 2024, já que ele foi um dos principais, né, o segundo mais votado em 2020 e não conseguiu fazer essa boa articulação. E esse é um dos motivos que a gente acha que ele vai ter queda. Saindo da Casa Legislativa, pessoal, e falando especificamente do gabinete agora do seu trabalho, Claudinho traz consigo o seu trabalho na área esporte, ele acaba se envolvendo mais em iniciativas da comunidade, de igreja, além também dele criar o projeto Emanuela do Bem, que é uma homenagem à sua filha falecida, e aí ampliando a sua estrutura social. E dessa forma, Claudinho começa a crescer, né? Crescer para uma outra vertente que ele não tinha antes. Além disso, pessoal, como eu havia falado, ele nunca foi uma pessoa, se você acompanhar quem conhece Claudinho, ele nunca foi uma pessoa de muito embate, muita briga. E apesar dele ter apoiado o Wesley, ele começa a se aproximar do governo João Marcelo, a ponto de hoje ele já fazer parte, ele não ser nem oposição, né? Ele acaba sendo, se for considerar no espectro político, situação do governo, porém ele conquista isso, né? Ele consegue isso muito de bastidores, no sentido não de trazer para aquele embate público, ele acaba a eleição, né? A gente fica numa expectativa daquele início difícil, se houver um racha, mas acaba Claudinho compando.
e hoje ele já faz parte do governo de João Marcelo, tendo apoiado iniciativas de mobilidade urbana. A gente vai ver que ele também apoia iniciativas da área da saúde, mesmo que não seja responsabilidade, né, do legislativo, ele consegue, através dessas articulações com o governo, implementar alguns projetos na cidade. Vamos ver alguns projetos, ações que Claudinho conseguiu durante seu mandato. Ele propôs diversas leis, requerimentos, alguns temas que ele pegou, a contratação de jovens, né, que eu já falei que ele trouxe da iniciativa privada, trouxe isso para a prefeitura, proibição de queimadas, isenção de taxas de concurso através de doação de sangue e alguns outros projetos. Eu vou citar aqui alguns para que a gente possa acompanhar. O projeto de lei 2986, que institui o Escritores da Manhã, que é um projeto voltado para estimular o interesse na escritura e na língua, né, portuguesa, comunicação e conhecimento, que pretende revelar alguns talentos na área literária da cidade. E o PL 2989 de 2023, onde estabelece um programa de unidade móvel de promoção à saúde mental. O que é? A proposta ela quer resolver o problema através da mobilidade urbana, de condições de saúde preventiva da população. Que seria, eu não sei como é que está o andamento disso no executivo, mas é um ônibus que ele vai até os locais oferecendo consulta à população. Nova Lima a gente sabe hoje que é uma cidade grande, né? Hoje você tem Água Limpa que fica quase 50 quilômetros aqui da sede. Também ele apresentou o projeto Cataquinha Livre, que é um projeto que ele pegou até de parceria com uma vereadora de BH, onde institui crianças, né, beneficiárias do transporte público. Eles não precisam ficar pulando a roleta mais, a mãe, né, ficar constrangida de chegar com 2 filhos, sacola, ter que ficar fazendo manipular. Aí ela faz um cadastro lá e consegue essa isenção, né, passar o filho dela rodando a catraca ali, né, por isso o nome Catraquinha Livre, a fim de dar mais dignidade a essas pessoas que às vezes precisam deslocar de um local da cidade para outro, sem precisar desse constrangimento. Outra importante, né, ação que ele conseguiu na área esportiva foi a liberação, junto à Secretaria de Esporte, da liberação da quadra do Senai, né, que agora ganhou o nome de Alielto em homenagem, e foi o próprio Claudinho que deu esse nome, para que a comunidade do Rosário possa usar a quadra durante os 2 dias das semanas para fazer treino e práticas esportivas. Um posto de coleta de sangue do Hemominas, que pode atender até 7.000 pessoas, ele articulou isso junto ao governo, já que não era uma função do governador, do vereador, né? E aí ele consegue também a implementação desse projeto. E o último aqui que a gente destacou é o Réveillon Gospel, que vai fazer parte agora do calendário de Nova Lima, né, a partir desse ano, que tem o objetivo de promover, né, artistas da área evangélica e gospel da cidade. Também participa de diversas comissões, né, e dentro dessas comissões houve alguns trabalhos, 2 deles que a gente destaca, a CPI da Lama, onde eles investigaram a questão da enchente em Nova Lima, se os empreendimentos minerários, né, tiveram responsabilidades na enchente de Bicalho, no rompimento do dique, e isso tudo foi feito dentro de 90 dias, é um trabalho muito, muito sério lá, e depois foi entregue, né, à Justiça. Claudinho contribuiu com todo o seu conhecimento na área de mineração, e essa foi uma das principais atuações dele. A outra atuação que a gente destaca, pessoal, ele foi um que esteve, né, naquela diligência, né, à farmácia municipal, a fim de entender a reclamação, né, de fiscalizar a reclamação das pessoas sobre a falta de remédio e o atendimento que estava tendo na farmácia. Essa diligência foi tão importante, né, para o município, que hoje a gente já vê essa regularização, mas no momento ali, através dessa diligência, culminou, né, na exoneração do então secretário Diego Garzon, e a partir daí a gente já começa a observar uma melhora nesse atendimento, tanto da farmácia como na promoção de remédio, né, para as pessoas na cidade de Nova Lima. Diz Claudinho também, ele está envolvido na promoção de trazer uma farmácia de Minas, né, uma farmácia do estado, para ter um posto aqui. Isso são algumas atuações do que o Claudinho fez, além dos projetos dele que a gente acha importante destacar aqui. Agora a gente vai analisar a perspectiva, né, e onde que Claudinho pode, né, quais que são as vantagens que ele tem e desvantagens que ele vai ter para uma possível reeleição dele em 2024. A perspectiva de Claudinho para 2024, nossa análise aqui, já fazendo um resumo dela, é que Claudinho ele cai de votação devido a alguns fatores, como a gente disse, de não ter mais uma representação numa campanha majoritária, e também talvez dessa diluição de votos a fim de ter 15 cadeiras, né, ter mais candidatos. E dentro disso ele se mantém na Câmara a partir do momento que ele conseguir fazer uma articulação partidária. Esse é um resumo da nossa análise e a gente vai mostrar aqui por que a gente entende isso. A questão que a gente tem que entender, Claudinho não vai ter o mesmo cenário que ele teve de 2024, né, em relação à campanha de majoritária com o Fabrício lá. Outro fator, né, que foi significativo ali foi a criação do partido.
uma vez que Fabrício estava nos bastidores desse processo, ele deixando solidariedade, que tinha o Dr. Juarez como candidato, Fabrício, então, junto com o Zelino, eles vêm e formam um partido ali que não dá trabalho para Claudinho, né? Claudinho hoje ele não tem mais isso, eles e Zelino não devem vir no mesmo partido, pelo menos na informação de bastidores, até porque eles batem muito votos. E não tem mais a questão do Marcelo Aro hoje apoiando o partido, no caso o PP, ele terá que sair do PP e ir para outro partido. Não tem nenhuma dessas estruturas. Isso é um ponto muito complicado que Claudinho tem que resolver e resolver rápido, de bastidores, né? Já que ele não terá esse partido para chamar de seu, né? Ele vai ter que entrar no partido pronto. E aí esse cenário que ele vai ter que enfrentar agora é totalmente diferente. Porque Fabrício acaba, pessoal, após eles perderem a eleição da Câmara, Fabrício se afasta muito da política municipal. E então você tem 2 anos ali que eles não têm o mesmo trabalho que vinha sendo feito antes. E precisará, né, através dessa ação, encontrar um partido. Outra questão também, a diluição de votos, e que acontece quando a gente fala assim, quando você tem o mesmo tipo de voto, as mesmas pessoas nos mesmos locais. É o chamado bairrismo, né? Você vê que ele, Zelino, bateu muito votos, mas após isso, né, após Zelino e ele estarem estabelecidos, trabalhando, outros candidatos, outras lideranças surgiram em certos pontos importantes que Claudinho precisa fazer essa análise para onde ver que é para onde que ele vai crescer, né? Para onde que ele vai se manter. Tendo todas essas atuações, Claudinho conseguindo aí manter o trabalho que ele fez na Câmara e conseguindo arrumar esse partido, fazer esse trabalho de bastidores, eu acredito que ele tem que seguir com o governo João Marcelo para conseguir se manter na Câmara. Ele vai conseguir uma boa votação, eu coloco ali que ele passa facilmente dos 1.250, 1.300 votos ali, e dentro disso dificilmente você vai ver um partido onde que não será eleito com essa quantidade de votos. O problema é esse quociente eleitoral, se ele vai conseguir ter um partido que te promova isso, que proporcione isso ao Claudinho. Agora, já para encerrar a análise, né, Claudinho, a gente vê um mandato dele, principalmente ele evoluiu muito na sua questão de comunicação. No início ele não falava nada, ele era uma pessoa muito calada. Uma característica dele, talvez por ter vindo da iniciativa privada, ele chegava nas reuniões da Câmara muito quase não falava, falava pouco. Só que a gente viu ali, talvez por uma necessidade mesmo, ele começou a desenvolver isso muito bem. E hoje Claudinho dá entrevistas, grava vídeo, isso tudo vai mostrando um lado para a população que é uma percepção que a população às vezes não tinha, né, do candidato, da sua forma de atuação, de entender como o candidato pensa. E isso é um ponto positivo para ele, né, que ele iniciou. Fora isso, todos esses projetos, todos os apoios que ele está dando, se ele e seu grupo souberem trabalhar isso, eu não vejo dificuldade na reeleição dele. A questão é aonde que ele vai conseguir se encaixar e como, né? Para também não ficar, a gente fala, muito preso a um executivo que fica ruim. O vereador, por mais que ele tenha uma parceria, ele tem que conseguir manter a sua autonomia, a sua liberdade. E esse é o caminho que Claudinho deve seguir, a gente faz uma especulação aqui, né, para conseguir se manter. Essa foi mais uma análise aqui do Jornal Minas, espero que vocês tenham gostado, tá? Continue enviando feedback, que é muito bom para a gente construir isso junto, né, para que isso seja não só da nossa equipe. Semana que vem é o Danúbio, tá? A nossa equipe já está roteirizando aqui, agradecer todo mundo para fazer isso aqui, dá um trabalho bacana, dá um esforço de muita gente para que a gente consiga levantar a maioria das informações, também que sejam informações corretas. Então, agradecer a todo mundo da nossa equipe que participa, para que eu consiga chegar aqui com tranquilidade, né, e poder gravar. Agradecer a todo mundo que está mandando feedback, pode mandar também essas sugestões de pauta, o que vocês quiserem. A questão do vídeo, pessoal, a gente não consegue ter tanto dinamismo quanto as outras formas que a gente tem de divulgação. Mas pelo menos um por semana vai soltar. Semana que vem tem mais uma entrevista, então vai ser um vídeo, uma entrevista. A gente vai tentando aos poucos, organizando melhor para a gente criar essa comunidade bacana que a gente tem aqui no jornal, nas cidades, né, que a gente acompanha do interior do estado, e todo mundo possa participar e a gente falar, né, esclarecendo a população e trazendo mais informação. Muito obrigado e até semana que vem.